E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos acompanhando aflitos ao que está ocorrendo na região do Rio Grande do Sul. E os dados que chegam da Defesa Civil nos dão ainda mais a dimensão dessa tragédia, e eu vou mostrar para vocês. Aproximadamente 73% dos municípios foram atingidos pelas recentes chuvas na região serrana do Rio Grande do Sul e em todo o estado do Rio Grande do Sul. As vítimas não param de aumentar, já temos aí mais de 120 mil desalojados, pessoas que estão em abrigo, além dos 83 óbitos confirmados e os 4 que ainda estão em investigação, e os 111 ou as 111 vítimas que estão desaparecidas. O volume de chuvas foi tão grande que, para vocês terem uma ideia, caiu quase que 4 vezes o esperado para aquele período para algumas áreas. Foi uma das regiões que mais choveu no período. E é lógico que a gente precisa entender por que tudo isso está acontecendo. Eu coloquei para vocês aqui para a gente organizar bem as ideias que grande parte do que está acontecendo tem relações com algumas mudanças climáticas, sejam elas de ordem natural ou por ação antrópica. Mas inicialmente, sem sombra de dúvidas, o El Niño, que já está chegando no seu final, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ali na região próxima à Cordilheira dos Andes, formou um sistema de baixa pressão nessa área, que está agindo já há algum tempo. Esse sistema de baixa pressão é um sistema quente que produz massas úmidas de chuva. Essas chuvas ocorrem nessa região e essas massas, ao perderem a umidade, elas acabam ganhando altitude. E ao ganhar altitude, elas se tornam ali com as chuvas, com a perda de umidade, massas frias e secas. O ar frio e seco, ele é um ar mais denso. Então esse ar frio e seco, ele transpõe a Cordilheira dos Andes e acaba justamente sendo um ar descendente ali na região amazônica, né? Formando um sistema de alta pressão. Lembrando que o sistema de alta pressão é um sistema de espessor de massas, o que provocou uma grande estiagem na região amazônica. Acompanharam recentemente os rios secando e outras consequências desses eventos. E claro, que a umidade que se forma a partir da evapotranspiração, ela acaba, em função desse sistema de alta pressão, sendo dispersada para a região dos Andes, encontrando uma alta pressão ali na Bolívia, ela se desloca para o sudeste do Brasil, o que ocasionou o aumento das chuvas nessa área. E isso uma ocorrência natural do El Niño. Todavia, a chegada dessas massas no Rio Grande do Sul tem relação direta com um sistema de alta pressão que se instalou no centro do Brasil. Lembra, o sistema de alta pressão ele é dispersor de massas. Então esse sistema dispersou massas, dispersou nuvens. Isso fez com que as temperaturas aumentassem nessa região e se criasse um corredor entre a Cordilheira dos Andes e esse sistema de alta pressão. A umidade que se forma na Amazônia, então, encontrou esse corredor e passou a se deslocar diretamente em direção ao Rio Grande do Sul. O sul do Brasil, então, passou a ser encharcado pela chegada desses ventos ou pela chegada dessas massas úmidas, os jatos de baixo nível, chamado também de rios voadores. Para completar toda essa condição, a chegada e a proximidade da chegada do inverno trouxe a massa polar atlântica, uma massa fria que, junto com um sistema de baixa pressão, formou um ciclone extratropical que produziu uma instabilidade atmosférica ali na região do Oceano Atlântico. E essa massa acabou avançando em direção à região sul do Brasil. Quando ela avança em direção à região sul do Brasil, ela acaba se chocando com esses rios voadores. E o que isso vai ocasionar? O encontro dessas massas frias, no caso a massa polar atlântica, com essas massas úmidas e quentes provenientes da Amazônia, acabou gerando um sistema. Nesse sistema, o ar frio ele vem por baixo, por ser mais denso, e acaba fazendo com que esses rios voadores, essas massas úmidas, ganhem altitude. Ao ganharem altitude, perdem temperatura e condensam, produzindo uma grande quantidade de chuva. E eu estou colocando aqui apenas uma massa, mas isso foi uma chegada constante de massas amazônicas nessa região. E claro que essas chuvas produziram nessa região alguns efeitos do que vocês estão vendo agora. As chuvas atreladas à ação humana. E qual é a ação humana?
A ação humana está relacionada à ocupação de vales encaixados, planícies de inundação. Cidades passaram a se instalar nessas regiões e essa instalação, inevitavelmente, produziu diversos fatores. Um deles, expandiu o escoamento superficial em direção a essa região do Guaíba, e isso fez com que rapidamente essa chegada das massas, o escoamento por conta das chuvas nessas serras em direção a essa região do Guaíba, fez com que ele transbordasse. E esse transbordar produziu justamente as enchentes que vocês estão vendo. Então, atrelando os fenômenos atmosféricos naturais à ação antrópica de ocupação irregular e à falta de planejamento, isso só poderia dar no que deu, uma catástrofe que já tinha sido anunciada. Em setembro, já tinham ocorrido chuvas em larga escala por conta do El Niño no Rio Grande do Sul. É só vocês pesquisarem. E a tendência futura é a chegada de uma massa fria, uma frente fria que tende a reduzir essa temperatura. Como vai reduzir temperatura junto com as regiões de enchente e inundação agravada, nós temos aí a tendência de que a situação dessa área se torne ainda mais grave. Vamos torcer, logicamente, para que as coisas melhorem e para que a gente possa ter boas notícias para os próximos dias, tá bom? Eu fico aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder e a gente pode aí estar construindo essa nossa dinâmica, beleza? Então, valeu pela atenção de vocês, um abraço a todos, vamos orar pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau, pessoal.